Eu quero compartilhar com vocês o primeiro e o segundo capítulo, mas no meio eu quero colocar a Páscoa. No meio eu quero colocar a ceia do Senhor. E vai ser um grande desafio sobre a minha vida, mas eu gosto de desafio, então eu vou. Você sabe? Porque essa noite é uma atmosfera onde o Brasil todo está vivendo o quê? A Páscoa. Os corações estão o quê? Na expectativa de que venha falar algo a respeito disso. Mas ao mesmo tempo a nossa igreja está vivendo o quê? O jejum, vivendo a vida da igreja. E o Senhor, Ele está nos alinhando para aquilo que Ele quer realizar sobre as nossas vidas nesse primeiro semestre, nos conduzindo para o segundo semestre, para nós vivermos o quê? A multiplicação sobre a vida da igreja. E muitos têm o que? A Páscoa apenas como um calendário religioso, uma cerimônia. Mas eu quero dizer para você, isso é muito maior do que isso. Mas também aquilo que o Senhor tem preparado sobre as nossas vidas, Ele quer colocar o quê? O propósito eterno dEle sobre as nossas vidas. E você precisa entender que o propósito de Deus, ele vem antes da Páscoa. O propósito eterno de Deus vem antes da cruz. O propósito eterno de Deus, ele vem antes da redenção. E hoje, você vai ficar entendendo aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Porque antes de existir o pecado, antes de existir a queda, antes de existir o que? A necessidade do resgate, existia um desejo no coração do Pai. E a pergunta que não quer calar: o que era que estava no coração do Pai? E há um problema muito grande, porque as pessoas elas pensam que Deus ele reage no desespero do homem e do fracasso do homem. Mas Deus ele não reage no fracasso do homem. Deus nunca reagiu dessa forma. Pastor, Deus tem um plano B. Eu vim aqui dizer para você, Deus também não tem um plano B. Não existe plano B para Deus. Quem coloca plano B é eu e você. Se não der certo eu vou fazer isso, se não der certo eu vou fazer aquilo. Mas para Deus não tem plano B. Deus não é pego de surpresa. Antes da fundação do mundo, Ele já tinha determinado algo. Ele já queria compartilhar a vida dele para com o homem. Ele queria compartilhar a sua natureza, comunhão, a sua glória. Ele queria que eu e você pudéssemos ser o quê? A habitação de Deus. Esse era o desejo do coração do Pai. É por isso que nós precisamos ter a clareza daquilo que o Senhor quer ministrar nos nossos corações, porque a cruz não é e nunca foi o começo do propósito de Deus. A Páscoa não é. Então fala para mim, pastor, o que é a Páscoa, o que é a cruz? É apenas uma correção da rota, para que se possa cumprir sobre a minha vida e sobre a sua vida o propósito de Deus. Pastor, o senhor está diminuindo a Páscoa? De maneira nenhuma. Eu não vim aqui para poder diminuir a Páscoa. Eu honro a Páscoa. Nós celebramos a Páscoa. Nós discernimos que a centralidade é o Cordeiro, é o sangue de Cristo. Mas eu venho dizer para você, eu não sou místico. Eu não faço rituais na Páscoa. Não coloco símbolos vazios de maneira nenhuma. Não tenho a Páscoa apenas como uma tradição, não. O problema é que a igreja tem a Páscoa como o quê? Uma tradição, carrega como uma tradição, não. Eu vim aqui dizer para você, a Páscoa ela aponta para Cristo. Nós precisamos ter essa clareza, a Páscoa não é o vinho de Páscoa. Páscoa não é chocolate. Eu ainda estava falando para a Patrícia, foi a primeira Páscoa que eu não recebi nenhum ovo. Não é chocolate. Aí ela olhou para mim, pastor, não é você que fala que Páscoa não é chocolate? E eu falei, então tá bom, não ganhei. Mas você sabe, é um consumismo terrível, os nossos filhos olhando para a televisão para que se compre o quê? Chocolate. Um desespero. Um consumismo. Para quê? Para dar um ovo de Páscoa para o menino. Porque é isso que o mundo lá fora ensina.
E nós como cristãos, como é que nós nos posicionamos diante de uma... Aleluia! Páscoa não é isso. A Páscoa ela aponta para Cristo. Você sabe, a cruz ela veio para corrigir aquilo que o homem havia feito de errado. O sangue veio para o quê? Remover a condenação que existia no homem. Mas você sabe, eu vim aqui dizer para você, o propósito eterno, ele vai além disso. O propósito eterno é Deus querendo uma casa. O propósito é Deus querendo um corpo. O propósito eterno é Deus querendo uma habitação. O propósito eterno é Deus querendo expressar uma vida coletiva na terra. Mas o problema é que muita gente pensa que tudo parou na cruz. Mas não se para na cruz. Nós vamos para o segundo capítulo, que é o que nós estudamos hoje. Precisa ter edificação. A igreja sem edificação, ela não consegue viver o propósito eterno. E nós temos vivido diante de uma igreja morta, que não permite ser tratada. Nós vivemos diante de uma igreja que não me toca, me dói. Sabe por quê? Porque não aprenderam a igrejar. Hoje a igreja está vivendo de forma consumista, você sabe? E não é isso que o Senhor tem preparado para mim e para você. Meu irmão, se você recebeu o sangue de Deus, de Jesus sobre a tua vida, você precisa entender que você precisa viver em comunhão. Se você foi salvo, você precisa entender que você é habitação, você é casa. Se você foi perdoado, você não pode viver isolado. Você precisa ter essa clareza aqui nessa noite. E eu venho aqui dizer para você, o propósito eterno de Deus, ele veio antes da cruz. Olha para essa pessoa que está à tua frente e fala, meu irmão, o propósito eterno, ele veio antes da cruz. Efésios capítulo de número 1 e versículo de número 4 e 5. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, quando não existia nada. Não existia nada. Aonde que foi que ele te escolheu? Na fundação do mundo. Quando não existia nada. Para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante a ele. E em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o seu beneplácito. O que significa essa palavra, pastor? Segundo o seu consentimento, segundo a sua aprovação da sua vontade. A primeira coisa que a igreja precisa entender aqui, é que tudo começa na eternidade. Se eu estou falando para você que a eternidade não tem começo, não tem meio, não tem fim. A eternidade é passado, presente, futuro. E o nosso Deus, ele consegue se mover na eternidade. Antes de Gênesis capítulo de número 3, já existia o que? Efésios. Gênesis 3 fala do que? Quando o homem cai. Mas Efésios fala do que? Da vontade que existia no coração de quem? Do Pai. E qual era a vontade que existia no coração do Pai? Antes da queda, já havia uma intenção no coração de Deus. Antes do pecado, já havia uma comunhão com a Trindade. Antes da necessidade da redenção, já havia um desejo no coração de Deus, para que a igreja pudesse se expandir. E quando nós conseguimos compreender, quando nós conseguimos ter a revelação, o Evangelho, ele é escancarado sobre os nossos olhos. Porque você não pode dizer para mim que o propósito de Deus se inicia em Gênesis 3. O propósito de Deus não pode se iniciar na queda de um homem, de maneira nenhuma. Quando o homem peca, tudo se findou, não. Quando você diz isso, você está dizendo que o meu Deus, ele teve um plano B na vida dele, e ele nunca teve um plano B sobre a vida dele, e sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas agora, quando alguém começa a entender a Bíblia e a história pela eternidade, tudo muda.
quando eu consigo compreender a eternidade daquilo que Ele era e daquilo que Ele é, eu começo a mudar a minha mentalidade do que é a igreja. Eu quero dizer para você, salvação é glorioso ou não é glorioso? Sim ou não? Sim ou não? Mas quando foi que veio a salvação e por que veio a salvação? A salvação só veio porque o homem pecou. Muitas pessoas gostam de evangelizar, eu não sou contra o evangelismo. Mas quem veio primeiro, o evangelismo ou o propósito eterno? O que veio primeiro, a cruz ou o propósito eterno? Então o que é que estava no coração de Deus? O sangue nos purifica para algo maior. A cruz, ela nos reconcilia para algo maior. A Páscoa, ela nos corrige para algo maior. Para que é que o sangue, a Páscoa e a redenção nos corrige para algo maior, pastor Josié? Para a vontade de Deus. O propósito eterno. No teu casamento, Juninho e Fernando, eu falei a respeito do propósito eterno. Muitos ficaram encantados, você se lembra? O propósito eterno é a comunhão. É o homem, é Deus querendo se interagir com o homem. Eu te faço uma pergunta, porque muitas pessoas falam assim, o mundo passou a existir a partir do Big Bang, de uma grande explosão. Ele começa a inventar um monte de coisa, mas eu vou falar para você. Quem veio a criar o próprio Deus? Eu te faço uma pergunta aqui nessa noite. Da onde ele veio a existir? Aí entra aquela pergunta do menino quando vai para a escola, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Aí uns que fica... Irmão, não existe dúvida de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, é a galinha, porque que Deus fez primeiro os animais. O meu Deus, Ele próprio se existe. O meu Deus, Ele é a própria existência. Foi Ele que formou tudo. Foi Ele que realizou tudo. Ele é o próprio existir. Não existe vida antes dEle, porque Ele é a própria vida. Agora eu te faço uma pergunta. Quando você olha, você fala Deus, parece que fica muito distante. Mas eu quero dizer para você, Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um, porém três. Como eu e você somos trino, corpo, alma e espírito. Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Para que você possa entender, eu estava dando aula aqui na quarta-feira, eu expliquei para eles. Para que você possa entender a trindade, quando eu te perguntar quem é Deus Pai, você fala aquele que criou os céus e a terra. Quem é Deus Filho? Aquele que caminhou sobre essa terra, foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. E quem é Deus Espírito Santo? Aquele que Jesus falou bem assim, eu vou ao Pai, mas eu vou deixar o Consolador para que possa consolar vocês todos os dias da sua vida. Ninguém te pega mais. Ele é trino. Mas eu te faço uma pergunta, o que essa trindade fazia quando não existia nada? O que eles faziam? Porque não existia água, não existia nada. O que eles faziam, igreja? Você nunca parou para pensar? Você nunca virou à noite pensando qual é o propósito? Qual é o propósito de Deus para mim? Não, meu propósito é ganhar dinheiro, meu propósito é ter minha casa própria, meu propósito é minha casa, minha vida. Não! O propósito de Deus existe antes mesmo de tudo se existir. O que Ele fazia quando não existia nada? Ele tinha comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu fico imaginando, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus conversando. E aí, Pai, como você está hoje? Estou bem. E aí, Filho, como que você está? Estou maravilhosamente bem. Levantei hoje, ó. O que nós vamos fazer hoje, Espírito Santo? E aí ele começa a criar tudo. Ele começa a formar tudo que existe sobre a face da terra. Mas chegou um momento que ele falou bem assim, ei, isso que nós vivemos aqui é bom demais, é gostoso demais.
Dá uma olhada nessa vida, Espírito Santo. É boa demais, não é não, Jesus? É boa. Vamos fazer então, porque o texto nos diz bem assim, façamos. Ou ele faz, eu fiz. O texto diz o quê? O texto diz o quê? Então se é façamos, ali estava quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Para que foi que Deus te fez, meu irmão? A palavra de Deus diz que Ele vinha em toda a virada do dia, para ter o que? Um compartilhar com o homem. Ele visitava o homem no jardim do Éden, e Ele fala para o homem, crescei e multiplicai. E aqui eu estou te provando, mais uma vez, que a salvação não é o propósito eterno. Deus te fez, meu irmão, para você ter relacionamento com Ele e uns com os outros. Você viu o que foi que o Covid fez? O Covid foi algo enviado do fundo dos infernos, para você que não consegue pensar. Você viu o que o Covid fez? O Covid separou as pessoas. Qual que é o propósito de Deus? Qual que é o propósito de Deus? O propósito de Deus é amalgamar as pessoas. Mas o que foi que o Covid fez? Distanciou as pessoas. Fica em casa. As igrejas, eu me lembro muito bem que eu fazia culto com um celular desse aqui, eu sozinho no prédio. Foi nesse momento que começou a aparecer os desigrejados, e até hoje, muitos que saíram na pandemia não voltaram até agora. Porque aquilo foi uma seta do diabo. Deus, Ele tem um propósito para mim e para você, sim ou não? Qual que é o propósito dele? Ele quer ter comunhão contigo. Ele quer ter uma vida contigo. Mas por causa do pecado, o pecado veio para nos separar. Só que qual é o problema maior que existe? As pessoas estão apenas entretidas com o pecado. Só se fala de pecado nos púlpitos. E tem gente que gosta que fala só de pecado. Fala do pecado, pastor, fala do pecado. Eu não vou falar do pecado. Eu vou falar de Cristo em vós, a esperança da glória. E conhecereis a verdade vos libertará. Mas e aí, pastor, como é que nós ficamos? Sabe por quê? O Senhor, quando Ele te fez, Ele fez você para que Ele pudesse ter o quê? Um relacionamento contigo. Mas há muitos crentes que conhecem a cruz, mas ainda não conhecem o propósito eterno. Eles conhecem o perdão, mas não conhecem o que é casa, o que é habitar. Conhece o que é bênção, já recebeu casa, já recebeu isso, vai receber aquilo. Mas eles não sabem discernir o que é o corpo. A cruz, ela resolveu um problema. Qual foi o problema que a cruz resolveu, pastor? O teu pecado. Mas o propósito eterno revela para que foi que eu e você fomos restaurados. Jesus não morreu apenas para te tirar você do inferno. Não foi para isso que Ele morreu para trazer você de volta para Ele. Ele quer você de volta para Ele. Ele não quer você distante, Ele quer você perto dEle. Você recebeu salvação, e daí? A Páscoa não pode se tornar apenas um sonho de Deus para você, um sonho daqueles que sonham, não. A Páscoa precisa ter um significado. Ele me restaurou para que eu possa voltar a viver o propósito eterno dele sobre essa terra. Porque senão a Páscoa não tem sentido para mim e para você, meu irmão. Porque a Páscoa e a ceia nos traz de volta para a realidade do corpo. Aqui está o corpo de Cristo, hoje nós vamos comungar. Isso aqui fala de corpo, isso aqui fala de vida. E é para isso que serve a Páscoa. Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 13 e 14, diz bem assim: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia vos será por memorial.
1 Coríntios, capítulo de número 11, do versículo de número 23 ao 26, tem um texto muito que nós como assembleiano, a igreja gosta muito de ler, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão. Aqui está a segunda verdade que você precisa entender, a Páscoa ela é gloriosa. A Páscoa ela precisa ser discernida corretamente. Nós não estamos aqui apenas para celebrar algo místico. Nós não estamos aqui apenas para poder colocar estolas. Muitas pessoas colocam estolas, colocam as vestimentas, rituais. Eu não estou aqui para poder fazer rituais. Eu sou gentio. Eu não sou judeu. Nós temos uma forma de ser igreja. Nós não estamos aqui para repetir tradições que estão mortas. Nós estamos aqui para poder discernir o corpo de Cristo. E Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Quantos estão comigo? A Páscoa no Antigo Testamento, ela apontava para quem? Apontava para Cristo. O Cordeiro, o sangue, libertação, pressa para a saída, pães asmos, tudo apontava para quem? Para Cristo. Mas a verdade da Páscoa, ela não termina na libertação do Egito. Ela avança para a mesa da nova aliança. O que significa isso, pastor? A Páscoa ela entra na história porque houve uma queda. O sangue entra na história porque houve uma culpa. A cruz entra na história porque houve uma separação. Nós estávamos separados deles. Existia uma culpa sobre as nossas vidas. Nós caímos no pecado. Não tinha saída para mim e para você. Eu ia para o inferno, eu iria morrer. Então vem o que, pastor José? Vem a Páscoa, vem o que? Vem a cruz para corrigir, o sangue para tratar essa correção. Mas pastor José, para por aí? Não para por aí. Por que há então, pastor, a Páscoa? E por que há então uma cruz? Para devolver para mim e para você a comunhão que o homem perdeu. Você está conseguindo entender, meu irmão, aquilo que eu estou pregando? Eu levantei hoje, no momento da oração, 6 horas da manhã, e não saí mais de dentro do meu quarto, minha cabeça pegando fogo. E nós estamos de jejum, você sabe que não pode comer, até agora só na água. Não saí do meu quarto para nada, e minha cabeça entrando em parafuso para poder pregar essa palavra aqui para vocês. Deus não derramou o sangue dele, do Cordeiro, apenas para poder perdoar você dos seus pecados. Ele não fez isso. Por que foi que ele enviou o único filho para poder morrer? Por que existe o Cordeiro Pascual? Porque ele queria trazer você de volta. Ele queria que você fosse morada, casa. Ele queria voltar a se relacionar com você como ele se relacionava com Adão no Éden. Páscoa é isso. A ceia não pode ser apenas uma memória para mim e para você, não. Porque quando nós lemos esse texto em 1 Coríntios 11, 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Muitos entram na ceia agora, nesse momento, com a introspecção. A introspecção, ela é maligna, ela te separa de Deus. Eu fiz, eu deixei de fazer. Não, você tem que ter o quê? O discernimento do que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Todas as vezes que você olhar para você, você nunca vai ter solução para a tua vida, meu irmão. E todas as pessoas que vêm, tem gente que fala assim, é culto do que hoje? É ceia. Ah, então hoje eu não vou. Vixe credo, eu não vou hoje. Que dia que é a ceia lá na sua igreja? Fala para mim, porque nem lá eu piso. Sabe por quê? Porque entram em quê? Em apenas condenação. E o Senhor não te trouxe aqui para poder te condenar. O Senhor te trouxe para que você possa discernir. A tua vitória está no corpo e no sangue de Cristo. A tua vitória está no Cordeiro Pascual. Não existe partir do pão coerente se eu e você não temos comunhão. Eu vou partir o pão com quem aqui, pelo amor de Deus? Me dá aqui esse pão aqui, meu filho, dá esse pão aqui. Porque a Bíblia está falando de partir de pão. Esse pão aqui é fictício, tá? Não vou nem quebrar ele, senão a irmã Cereide me pega.
como que é a partilha de pão, comunhão a um? Tem jeito? Só que muitos, Doroteu, pensam que podem viver essa vida isolada. A mesa fala de comunhão, irmãos. A mesa fala de você se desnudar. Mefibosete. A Bíblia fala que ele caiu quando ele estava correndo, ficou com medo, a ama correu. Ele caiu e quebrou as pernas. Quando Davi assumiu o trono. E Davi havia feito uma aliança com Jonathan. Eu vou cuidar da tua família, Jonathan. Jonathan morre numa batalha. Davi assume o trono. E Davi fala bem assim: quem é da casa de Saul, de Jonathan, que eu possa honrar? Quem é? Aí alguém vem e fala assim: olha, tem um menino, Mefibosete, que está em Lodebar, na terra do esquecimento. Ninguém olha para ele, ninguém quer nada com ele. Ele está em Lodebar. O que Davi faz? Manda chamar Mefibosete para mim. E Mefibosete, quando chega perante Davi, ele falou assim: quem sou eu, um cão morto? Ele se tinha como um cão morto. Como você tem a capacidade de me chamar? Você tinha que me matar. E tem muita gente aqui se sentindo como um cão morto. Você tem se machucado, você tem se sabotado, você se sente imprestável, você se sente inútil. Mas a palavra de Deus nos diz que quando Mefibosete, ele sente a mesa, quando ele senta na mesa, ei, a mesa encobre toda a tua imperfeição. A mesa, ela tem a capacidade de encobrir o seu pecado. É na mesa que está a tua vitória. Por que você quer sair da mesa? É a mesa. Mas o diabo tem dito para você: não fique, vai, some, não fica. Mas hoje eu vim aqui dizer para você nessa noite: a ceia significa ser incluso em algo em que eu fui retirado, porque a ceia, ela confronta o meu ego. A ceia, ela confronta a minha soberba, porque eu preciso de alguém. Você não é um cavaleiro solitário, rapaz. Até quando você vai viver essa vida solitária, sozinho, pelos cantos? Isso não é vida de igreja. Independente daquilo que você fez no verão passado, quando você senta na mesa, as suas imperfeições, elas somem. A ceia, ela confronta a nossa independência. Eu não vou mais andar sozinho. Sabe por que você está sofrendo? Porque você ainda não teve a revelação do que é a ceia, do que é o corpo de Cristo e do que é a Páscoa. A ceia, ela confronta o nosso orgulho espiritual. Porque não tem partilha de pão sozinho, meu irmão. Não tem vida. Nós não fomos salvos para poder viver uma vida sozinho, isolados, fazendo aquilo que bem quer de maneira nenhuma. Nós fomos inseridos dentro de uma realidade cooperativa. Deus não te salvou para você viver do jeito que você quer e da forma que você quer. Não, eu não estou falando de pecado para você, meu irmão. A cruz, ela não combina com o isolamento. Você estava distanciado. O que te separava, a cruz entrou para poder te trazer de volta para Deus. Hoje o maior problema da igreja moderna é esse: eu amo Jesus, mas eu não preciso da igreja. Eu quero que Jesus me cure, eu quero que Jesus pague as minhas contas, mas eu não quero igreja. As pessoas não querem igrejar, as pessoas não querem a vida da igreja. A palavra de Deus nos diz que Paulo pegou uma carta e ele saiu para poder matar os cristãos. E quando ele estava aí, não sei se ele caiu da mula, de um jegue, de um camelo, mas ele cai e ele ouve uma voz. Qual é a voz que ele ouve? Paulo, Paulo,
Por que tu me persegues? Mas Paulo não estava perseguindo a Cristo, igreja. Quem era que Paulo estava perseguindo? Quem era que Paulo estava perseguindo? Quem era que Paulo estava perseguindo? Quando te perseguem, perseguem a Cristo, porque você faz parte do corpo de Cristo. Estão te perseguindo. Aquela voz que ecoou, estava dizendo: Paulo, eu e ele somos um. Não tem vida separada. Viver de forma isolada é incompatível com a revelação do Novo Testamento. Você precisa pertencer ao corpo de Cristo. Cristo não morreu para você ser o quê? Uma pedra isolada, distante de todos, de maneira nenhuma. Cristo morreu para levantar em você um edifício espiritual. Você sabe? Vocês não são apenas indivíduos perdoados. Vocês são morada do Altíssimo, vocês são edifício do Altíssimo. Páscoa sem corpo vira rito, mas Páscoa com discernimento vira vida de Deus, zoe de Deus. Você sabe? Hoje em muitos lugares, a Páscoa virou apenas um comércio. Eu vi uma certa pessoa colocando uma situação para poder tirar foto dentro do ministério para poder ganhar recursos. Mas a Páscoa não foi para isso. A Páscoa é muito além do que isso. A Páscoa não é misticismo de maneira nenhuma. A Páscoa é o Senhor de fato nos conduzindo a servir um Cristo vivo. Não apenas celebrando ritos mortos, de maneira nenhuma, que não tem poder para libertar vidas. Quantas vezes você já tomou o cálice e nunca fez efeito na tua vida? Todo domingo você vem e toca no cálice, mas o cálice não tem mais poder sobre a tua vida. Por quê? Porque tornou um rito. Você já viu aquelas pessoas que falam: Deus me livre, ai meu Deus, ai meu Deus. O nome de Deus já não tem poder sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque se tornou apenas um rito. E a ceia tem se tornado um rito sobre a tua vida. Tanto faz você tomar. Na antiguidade, sabe o que eles faziam, pastor Aguimar? Eles tomavam ceia dia após dia, até a cura vir e até a restauração chegar. E nós vamos fazer isso aqui na comunidade. Leite, todos os o igrejar que nós tivermos aqui no prédio da igreja vai ter ceia do Senhor. Amanhã nós já vamos ter ceia entre a liderança, os líderes de célula que vai estar comigo. Nós vamos ter o quê? Ceia. No sábado dos radicais livres nós teremos ceia. No domingo nós teremos ceia. Todos os momentos, nas nossas células, todos os momentos que nós nos encontrarmos, nós teremos o que? Ceia. Sabe por quê? Quando eu tomo a ceia do Senhor, eu não estou dizendo apenas eu estou perdoado, eu fui perdoado, não. Eu pertenço ao corpo de Cristo. Quando você toca no cálice, você está dizendo: eu faço parte. Você está dizendo: eu sou uma pedra viva, eu não vou viver isolado, não. Eu vou igrejar. Quantos estão comigo? E deixa eu ir agora para o último tópico, que é o último capítulo, capítulo de número 2. Vocês estão conseguindo entender? Na íntegra, sim ou não? Vamos lá. Agora tem uma questão muito séria aqui, irmão. Que questão que é essa? O propósito eterno de Deus só se torna visível na edificação. Diga para essa pessoa, fala assim: meu irmão, você já sabe que o propósito eterno é comunhão, é vida uns aos outros. Você já entendeu que a cruz, que a Páscoa foi apenas uma correção de rota para que você pudesse voltar
a ter comunhão com Deus e com seus irmãos. Mas tem um problema. Necessita da edificação. Aperta o cinto agora aí que eu vou espremer o camundongo. Giba, você vai voltar, né, Giba? Não assusta não, Giba. Eu te amo. Fica de boa, você vai tocar um violão ainda para mim aqui. Presta atenção, abra a tua Bíblia comigo em Pedro, 1 Pedro 2, 4 e 5. Chegai-vos, pois, para ele, a pedra que vive rejeitada. Quem é a pedra que vive rejeitada? Quem é? Jesus. Sim, pelos homens. Ele foi rejeitado por quem? Pelos homens. Mas para com Deus, eleita e preciosa. Para os homens, Jesus foi o quê? Foi rejeitado. Ninguém dava nada para ele agora. Para Deus não. Ele era eleito e precioso. Também vós mesmos. Esse vós mesmo é quem? Diga, eu e você. Diga, eu e você. Somos pedras. Diga, somos pedras que vivem. Somos edificados. Casa de Deus. Olha o que nos diz Efésios capítulo de número 4, versículo de número 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista para o aperfeiçoamento. Esse aperfeiçoamento aqui é treinamento dos santos ao desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Diga comigo, eu sou o corpo de Cristo. Eu faço parte do corpo de Cristo. E diga comigo, eu preciso ser edificado e ao mesmo tempo treinado. Nós chegamos agora no ponto central aqui, que eu já vou pedir para o ministério subir aqui, que eu não vou ter tempo. Eu vou dar só um lampejo daquilo que o Senhor colocou no meu coração. O propósito eterno, ele não pode ser manifesto com pedras soltas. O propósito eterno, ele só pode ser plenamente vivido se nós formos pedras edificadas. Eu quero te fazer uma pergunta aqui, e você me responda com muita clareza. Um bando de pedra jogada aqui nesse lugar, aqui dentro desse prédio, é um edifício ou um amontoado de pedra? E quando é que se torna um edifício? Quando ela é o quê? Quando ela é conectada. Quando ela é assentada pela argamassa chamada Espírito Santo. Deus não quer apenas salvar pedras. Deus não quer apenas te livrar do inferno. Ele quer construir uma casa em você. Deus não quer apenas uma coleção de novos convertidos. Deus quer o quê? A habitação. Deus não quer apenas uma multidão de gente reunida, não. Deus quer um corpo bem ajustado. E esse é o ponto crucial. Nós, de fato, vivendo de forma isolada, nós não podemos viver o propósito eterno. Irmãos, eu conheço muitos irmãos que são corretos, irmãos certinhos, preciosos, irmãos que são maravilhosos, mas você sabe, eles vivem isolados. Isso são pedras vivas, porém elas estão soltas. Eles têm até valor, mas eles não se encaixam, eles não se conectam. Tem gente que tem brilho, tem gente que tem talento, tem gente que tem posses, tem gente que tem tudo, mas ele não tem vínculo, ele tem potencial, ele tem pedigree, ele tem tudo, mas ele não participa da construção. Não adianta ser pedra isolada, talvez você possa ser muito bonito, e você é, eu sei que você é, mas você sabe, você não faz parte do edifício. Deus não habita em exposições de pedra. Eu vou mostrar para vocês as pedras preciosas que eu tenho no ministério. Tem pessoas que se alegram em mostrar pedras preciosas. Renan, está comigo aqui o fulano de tal.
Aqui comigo. Eu quero te apresentar esse outro aqui, dá uma olhada. Olha esse daqui que está aqui comigo, vem cá, ó. Você viu esse aqui que acabou de chegar? Dá uma olhada nele. Do que adianta pedras preciosas se não consegue se conectar com nada? A pedra ela pode ser a mais bela possível, mas se ela não se encaixa no corpo, não tem vida. Você está comigo aqui, irmão? Tem igrejas que elas sabem coletar pedras e gostam até de roubar pedras de outro lugar. Eu não faço isso. Você nunca chama crente que está em outro ministério bem para vir para cá. Eu tenho falado isso com a minha liderança. Nós não somos roubadores de pedra. Eu não quero pedra para apresentar para ninguém. Por isso que eu não pastoreio amigo. Já quero deixar bem claro, eu não pastoreio amigo. Eu não pastoreio parente. A pior coisa, eu não pastoreio parente. Eu não pastoreio a minha mãe, eu não pastoreio a minha irmã, eu não pastoreio a minha sogra, eu não pastoreio o meu sogro. Eu pastoreio ovelhas. Por que meus amigos muitas vezes não ficam comigo? Porque eles me olham apenas como um amigo. Eu não sou o teu amigo. O teu problema é que você me vê como amigo. E eu não sou o teu amigo, eu sou o teu pastor. Você está entendendo o que o pastor José está pregando aqui? Tem muita gente que sabe evangelizar, sabe, mas eles não conseguem o que? Vincular na igreja. Tem lugares que estão super mega power, lotados, porém são um bando de pedras soltas. Mas eu vim dizer aqui para você, o propósito eterno não se cumpre num ajuntamento de pessoas. Diga para essa pessoa que está falando, meu irmão, o propósito de Deus não se cumpre em um ajuntamento de pessoas. Diga comigo, ele se cumpre numa edificação. Aí aqui eu vou coçar aquilo que eu preciso coçar. Nós somos uma igreja em? Nós somos uma igreja em? Nós somos uma igreja em? A célula é a expressão prática da vida da igreja. Eu visitei 3 células na terça-feira. E eu cheguei lá na célula do Deni. Irmãos, não tinha gente, estava gente saindo pelo ladrão. Uma panela de bobó desse tamanho. Eu falei, essa panela não vai dar. Ele olhou para mim, eu falei assim, pastor, o senhor quer comer? Eu falei assim, não, muito obrigado, amém. Eu olhei depois e falei assim, eu estou de regime. Eu falei, eu não vou comer porque não vai dar. Mas de repente, irmão, aquela gurizada de 12, 13 anos não fazia aquele morro desse tamanho. Eu falei, vai acabar. Eu ainda nem servi, vai acabar. E foi servindo, parecia que o negócio ia multiplicando. Servindo, o negócio ia multiplicando. Servindo, o negócio foi multiplicando. Eu falei, meu Deus, o que significa isso? Célula. Vida de Deus fluindo. É por isso que nós somos uma igreja em célula. A igreja em célula não é uma moda. Igreja em célula não é uma estratégia, o pastorzão, não é uma, não. A igreja em célula é um capricho da liderança, não é. É a expressão prática, verdadeira da eternidade na terra. Aqui muitas vezes você não consegue falar, quem é que fala aqui? Quem está falando aqui agora? E o que vocês estão fazendo? Eu falo, e na célula? Você não tem noção tanto que a célula é gostosa. A comunhão se torna prática. Porque aqui eu não consigo cuidar, irmãos. A Letícia, ela faz a minha agenda. E por mais que eu seja rápido nos meus atendimentos, eu não consigo atender mais do que 10 pessoas durante o dia. Ela coloca 3, 4 da parte da manhã, 3, 4 da parte da tarde, 3, para mim já findou, não tem jeito. Mas numa célula que tem 12 pessoas, o líder consegue conversar, o líder consegue apacentar, e a célula consegue envolver e orar pelo problema que aquela pessoa está passando, está enfrentando. A Mariazinha, ela chega na célula, chega doente, ela fala assim,
célula, eu estou com um problema. Você vai sentar então na cadeira da bênção hoje, porque nós vamos interceder e nós vamos orar por você. E todo mundo impõe as mãos sobre a Mariazinha, e a Mariazinha sai dali revigorada, porque o que? Fluiu vida de Deus. Os vínculos se tornam o que? Visíveis. O sacerdócio se torna de forma santo e manifesto, a glória de Deus se manifesta, cada membro pode funcionar. O mais tímido fala assim: olha, o pastor pegou lá no domingo a respeito de hipopótamo eterno, e Deus falou comigo. Aquilo já ganhou a célula. O tímido falando, e o falastrão diminuindo para falar. Você consegue entender um negócio desse? É a célula. A palavra de Deus diz bem assim, em Mateus 18 e 20, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei. 2 ou 3 não são apenas um número pequeno, é o início que houve na eternidade, era quem? Pai, Filho e Espírito Santo. É por isso que esse texto diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos, a Trindade fazia uma célula em 3. Lá já existia o quê? Uma concordância. Eles começaram a conversar entre ele, Pai, Filho e Espírito Santo. Peraí, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o homem para poder habitar nele. Você sabe qual é um dos textos mais poderosos de concordância na terra? Eu vou ler ele para vocês, que daqui a pouquinho nós vamos orar. Oh meu Deus, eu queria que esse relógio tivesse segurado ali. Ê Doroteu, depois nós conversa. Vai, vamos conversar, Doroteu. De novo. Mateus 18, eu já falei. O outro que gosta de cortar meu tempo é o Sandro. Cadê o Sandro? É você, Sandro. Vamos lá, deixa eu pregar aqui. Mateus 18, 19. Olha o que nos diz. Em verdade também vos digo. Em verdade também vos digo que se 2 entre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa ou de alguma coisa, porventura pedirão, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está na onde? Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala assim, fala, meu irmão, aonde a unidade, a autoridade, diga para ele, fica tranquilo, porque está tendo a unidade aqui agora, e se está tendo unidade, vai haver autoridade, e vai haver poder, vai haver o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas, meu irmão. Você está comigo, irmão? Eu queria pregar muito mais, mas não tem como. No reino de Deus, as pedras precisam ser coletadas. As pedras, elas precisam ser lavadas. Tem crente que não gosta de ser lavado, irmão. As pedras precisam ser buriladas. As pedras, elas precisam ser encaixadas. As pedras, elas precisam ser supervisionadas. Isso fala do quê? Do evangelismo, do discipulado, do ensino, do pastoreio, da exortação, do cuidado e do encorajamento. Você sabe? Porque existem muitas pedras que quando você traz ela para dentro, para a edificação da casa do Senhor, elas são ásperas. Aonde que ela passa, ela machuca. Você já viu pedra que machuca? Sim ou não? Lá na tua cela eu sei que tem. Pedras que machucam. Pedras pontiagudas, cortantes. Pedras que ferem. Pedras que se sentem grandes demais para poder fazer parte de uma simples célula. Mas você sabe, é por isso que o Senhor, Ele quer de fato nos burilar, para que nós possamos ser encaixados no edifício celestial. Eu não sei de que jeito você chegou aqui, de que forma você chegou, mas o padrão de Deus para a edificação é Cristo. Todos nós seremos conectados em Cristo, todos nós seremos alinhados na pedra angular. Quem é a pedra angular? Jesus de Nazaré. Nós somos moldados, o nosso ego é tratado, o nosso caráter é tratado, tudo através de quem? De Cristo Jesus. Se você não permite ser tocado, meu irmão, tem alguma coisa errada. Tem gente que está lutando contra pecado. Eu vim dizer para você, você não vai conseguir vencer esse pecado sozinho. Tem gente que está lutando diante de uma fraqueza. Você não vai vencer essa fraqueza sozinho, cavaleiro solitário.
Tem gente que está tentando vencer a crise financeira, crise no casamento sozinho. Ei, você não vai conseguir. Eu vim aqui dizer para você, você precisa estar amalgamado, você precisa estar sendo inserido no corpo. Irmão, deixa eu falar um negócio para você. Imagine uma mão mandando aqui em cima desse palco, o que você faria? Seja sincero comigo. As crianças que me ouvem, cadê as crianças? As crianças falam amém. Só as crianças falam amém. Se vocês olhassem aqui para cima do palco e só conseguisse ver a orelha do pastor José, o que vocês fariam? Ah, sairia correndo. É assombração. Não tem, Max, não tem só a orelha, eu sei que a minha orelha é grande. Mas é o corpo todo. Você sabe? Assim também nós somos em Cristo Jesus. Tem uns que são mais gordinhos, outros são mais magrinhos, outros são mais grandão, outros são pequenininhos, mas você sabe, todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. E nessa noite o Senhor está nos chamando para essa clareza. O Senhor está nos chamando para a clareza do propósito eterno. O Senhor quer nos conduzir a um novo tempo e a uma nova estação. Quantos estão comigo aqui nessa noite? Você sabe, queridos, para de viver de forma solitária. Para de viver pelos cantos. O Senhor está te chamando você para igrejar. Esse jejum de 21 dias está dizendo: eu quero que você volte a igrejar, eu quero que você volte de fato a sentir o corpo. Ei, o Senhor não apenas te salvou para te livrar do inferno, não. Ele te salvou para você ser inserido no corpo. Ele não apenas te alcançou para poder te abençoar, não. Ele te alcançou porque Ele quer edificar você. Ele quer edificar a tua casa. Ei, Ele não derramou o sangue dEle naquela cruz apenas para te perdoar. Ele derramou o sangue dEle para te trazer você de volta para o propósito eterno. O diabo pensou que tinha acabado. O diabo pensou que tinha terminado. Ei, mas a Páscoa chegou. O Cordeiro chegou. O Cordeiro Pascual foi imolado para que você volte de novo a sentar na mesa. Chega de viver uma vida distante. Viva a vida da igreja e vamos viver o igrejar em nome de Jesus.